Uma boa noite a todos vocês. Hoje eu venho falar sobre o sacerdócio caído, é o tema de hoje, né? O título de hoje. Me perdoem pelo horário que eu estou postando, é o horário que eu posso postar, tá? Vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos. E eu já quero começar a falar do tema de hoje, né? A começar por Jesus. Se Jesus se tornou o sumo sacerdote, e quem era antes dele? Essa é uma pergunta. Tá? Porque se ele se tornou o sumo sacerdote, quem era antes dele? Né? A palavra nos revela que o querubim era o querubim ungido, né? O primeiro e mais belo e poderoso de toda a criação e o mais invejado pelos anjos. Aquele que trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Lembra que a gente falou sobre isso? Tá? Mas antes de a gente entrar até mesmo no assunto, que foi só para dar abertura, eu quero mostrar algo para vocês. Lembra que eu falei do que volta ao vômito e que o propósito de toda aquela palhaça, aquela mentira, aquele satanismo, era de colocar sexo dentro do céu, tá? Colocar, como posso dizer, desmerecer o nosso Deus, fazer com que o céu fosse um lugar de aberrações e distorções, porque o que está querendo se implantar dentro da fé é algo tão distorcido que quando as pessoas se derem conta do que está acontecendo já é tarde, tá? As pessoas vão ficar esperando por Caim ou por Tubal-Caim, como se fosse o suposto a besta do Apocalipse. Quando a besta do Apocalipse, o oitavo rei, já assumiu, tá? As pessoas vão ficar esperando por Tubal-Caim. Quando ele já assumiu, já está preparando o caminho do anticristo, né? Então o propósito desse satanista é isso, é enganar as pessoas de forma que elas fiquem esperando algo acontecer que não irá acontecer, porque não é bíblico, não tem base bíblica. Como eu falei, tudo que você apresenta da Bíblia, você precisa de texto que o calce, tá? Eu apresento uma tese, e dentro dessa tese ou argumento, eu tenho um texto bíblico ou vários textos bíblicos que calcem essa minha afirmação, né? E não há nenhum texto bíblico que calce essa afirmação, a não ser a própria mentalidade, a própria demência, algo tirado de uma mente satânica para trazer erro e engana a igreja, né? É ao povo que se engana e se deixa levar por essas coisas. Eu vou apresentar para vocês aqui, para não dizer ficar só nas minhas palavras, tá? Para não parecer que eu estou mentindo, que é algo da minha cabeça, tá? Que eu estou querendo denegrir o nome ou a imagem de alguém. Observe no texto aí, lá em cima, a quem pertence esse canal, tá? Vou dar um zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo descer. Aqui, ó, tá? Olha a mensagem aqui. Eu tirei um print dessa tela também. Olha que tá embaixo aqui, quero mostrar para vocês também, tá? Aquela mentira que eu falei para vocês: Enoque, mente; João, visão; João Batista, voz; Elias, toda uma babaquice, um satanismo que não tem base bíblica alguma, tá? É só malandragem de satanistas para fazer o povo esperar por algo que não irá acontecer. Aqui, ó. Olha o que eles fizeram da menorá, tá? O que ele faz da menorá: mente, visão, voz, coração, sardes. Isso está referente a 7 igrejas nos castiçais, tá? Castiçais, emoção, ventre e sexual. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eu falei até como paulistinha agora. Vocês estão entendendo o propósito dessa criatura diabólica? Se vocês se entregarem a isso, se vocês se renderem a esse tipo de satanismo, como falei, é esperar por algo que não irá acontecer, tá? E deixando de observar os eventos que já estão acontecendo. O oitavo rei ele já assumiu, é provado na Bíblia, com texto bíblico e base bíblica, tá? Não é só uma suposição pegando coisas aleatórias e jogando em textos satânicos para provar para vocês algo que não está acontecendo, né? Isso foi só para mostrar o que eu estava falando, o cão voltando ao vômito e o propósito de toda aquela falácia, de todo aquele satanismo, né? E distorcendo o que o próprio texto bíblico diz, porque eles são tão iluminado, que Deus revela, eles dizem, né? Porque eu não sei que Deus é esse, para mim é o Deus do inferno. Deus revela, esse Deus do inferno revela a ele coisas que não estão nem na Bíblia, tá? Como que Deus pode me revelar algo quando a Bíblia é a nossa base e não se encontra esses textos na Bíblia? Então não foi Deus que revelou, certo? Vamos seguir com... Bom, isso foi só para dar um esclarecimento. Vamos seguir com o nosso propósito que nos interessa. O sumo sacerdote caído. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe:
né? Deixa eu seguir isso aqui para ver se esse é o texto mesmo, tá? E diz-lhe, né? Assim diz o Senhor Deus, tu és aferidor da medida, cheio de sabedoria e em formosura. Deixa eu já esclarecer, deixe-me já esclarecer isso aqui. Muitos falsos profetas, ou gente confusa que não entende Bíblia, ou gente que quer distorcer a Bíblia, vão dizer que isso aqui está falando sobre o rei de Tiro. Desde quando o rei de Tiro esteve no jardim do Éden ou esteve nos céus? É só uma pergunta básica, tá? Tudo na Bíblia, como eu vou dizer, não está ao acaso. Pode ser alegórico, pode ser uma analogia, pode ser uma referência, pode ser simplesmente algo para uma linguagem simbólica para especificar ou exemplificar uma outra coisa. Tá? Olha o que significa aferidor da medida. Lembra que eu falei para vocês que nós receberemos porções do Espírito de Deus e quem entrega essas porções é o sumo sacerdote. Como eu já falei que Jesus se tornou aferidor da medida, porque foi dado a ele o direito de dar a cada um conforme a sua vontade. Ele falou, o meu galardão está comigo para dar a cada um conforme as suas ações e conforme a própria vontade dele. Então aqui a gente começa a entender o que significa ser aferidor da medida. Tá? Aquele que faz. Se nós entendemos que Deus entregou tudo na mão dele para ele administrar, ele criou os céus e a terra, e todos na terra e no céu devem adorá-lo, vocês começam a entender aí o tamanho de um sumo sacerdote. Tá? Aí vocês conseguirão entender o que é trocar a sua primogenitura por um prato de lentilha. Né? Aferidor em hebraico, tá na tela, é ratá, ou, né, é isso mesmo, ratá, ou quer ratá, e vem tem o seguinte significado: selar, lacrar, afixar um selo, né? Um selo sobre alguém ou em alguém, tá? Como falei, o Espírito Santo ele nos sela, então a atribuição do Espírito, a porcentagem, uma porção de Deus, sela aquela pessoa ou aquela criatura, no caso seria um ser, né? A medida, né, que vem aqui do hebraico também, toni, ou tokni, é medida, modelo e proporção, tá, o seu significado. Vamos seguir aqui. Estivesse no Éden, jardim de Deus, como eu falei, rei de Tiro nunca esteve no Éden, nem no jardim de Deus. Tá? Aí vocês entendem que aqui é uma analogia. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fizeram os teus tambores e os teus pífaros. Né? No dia que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para cobrir, o protetor, né? E te estabeleci no monte do santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas. Andavas. Eu vou explicar agora o que significa essas pedras afogueadas, tá? Vou colocar no texto para vocês observarem aqui. Perfeito era em teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se encheu de iniquidade, ou melhor, até que se achou iniquidade em ti, né? Se achou no hebraico aqui, tá na tela, significa achar, né? Assegurar, adquirir, pegar algo que foi buscado, ou seja, algo que foi achado, certo? Iniquidade no hebraico, o seu significado, não vou estar lendo lá falando o nome, estou lendo só o significado que é mais fácil. Significa injustiça, perversidade, maldade, ato violento, ato de injustiça, referindo-se à fala. Lembra que eu falei para vocês que o pecado tinha a ver com a fala? Depois eu vou explicar isso mais a fundo. Tá? Muitos vão falar que é um fruto. Por isso que Jesus é tido como o verbo de Deus, porque é a sua palavra que tira a iniquidade, porque o pecado foi causado pela fala. Tá? Esse é o significado do fruto. Tá? A fala dele, a palavra dele frutificou em pecado. Tá no texto, Bíblia. Né? Maldade, ato violento, injustiça referindo à fala, injustiça em geral, de uma forma geral. Então nós entendemos que, como eu falei para vocês, às vezes a pessoa fala, não, é mentira porque isso não foi criado na terra. O telema, o fazes o que tu queres, foi exatamente o que foi feito no Jardim do Éden, foi feito nos céus. Tá? Supondo-se que eles eram escravos de Deus e que uma liberdade estava sendo oferecida a ele. Tá? Isso foi muito bem representado no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Tá? Mas cada um siga o que bem entender, como eu falei.
A mim só interessa expor a verdade, o que está na Bíblia, e se alcançar o teu coração, bem-aventurado és, Deus abençoe, glórias a Deus. Se não alcançar, existem diversas aí teologias, e cada um apresenta uma questão diferente. Tá? Então, cada um se adequa àquilo que lhe melhor convir. Tá? Porque, como eu falo, estamos chegando nos tempos finais, será necessária uma compreensão maior da Bíblia, para que ainda haja fé no tempo da tribulação. Tá? Estou aqui colocando as bases, né? Queira Deus e queira eu que alcance o coração de vocês, né? Porque, como eu falei, não tenho interesse nenhum em enganar ninguém, tanto que não uso nada que não seja a Bíblia. Poderia usar diversos livros. Vou repetir, existem sim apócrifos bons, mas não é um interesse citar apócrifos. Por quê? Porque eu acredito sim que a Bíblia ela é completa, ela é suficiente. Tá bom? Vamos seguir aqui. Na multiplicação do teu comércio, multiplicação em hebraico está aqui, ó, multidão, abundância, grandeza, abundantemente, numeroso, grandeza, ou seja, um comércio muito grandioso, muito grande, tomou uma proporção gigantesca, certo? Comércio, o seu significado aqui é mercadoria, comércio, negócio. Ele tinha algo para comercializar, algo para trocar, e isso tinha a ver com dons, tá? Se encher o teu interior de violência e pecastes. Violência no hebraico significa violência, né? Dano, crueldade e injustiça. Tá? Pecastes. Tá aqui, ratá, né? Pecar, falhar, perder o rumo, errar, incorrer em culpa, perder o direito, perder o direito. Vocês entendem aqui a queda de um sacerdócio, a ascensão do outro? Que um perdeu a sua primogenitura para um outro, que se mostrou muito superior. Tá? Aqui, ó, perdeu o direito. Tá? Errar o alvo, o caminho do correto e do dever. Perdeu o direito novamente. Induzir ao pecado, porque ele induziu a muitos ao erro. Fazer pecar, ele fez como que muitos pecassem. E ainda faz nos dias de hoje. Tá? Trazer a culpa ou condenação ou punição. Ele trouxe exatamente tudo isso aqui está descrevendo diretamente o que nos aconteceu e o que ele fez. Tá? Errar, perder-se, né? Afastar-se do caminho. Foi o que fizemos. O que ele nos fez fazer. Tá? Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, o protetor, do meio das pedras afogueadas. Tá? O profanado aqui, lembra que eu falei para vocês que ele foi ferido? Olha o seu significado aqui no hebraico, né? Que é halal. Perfurar, furar, ser morto, ferir, furar, ser ferido. Ele desceu profanado, ele desceu ferido do céu, no meio da grande batalha. Tá? E se elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, porque te lancei diante dos reis e te pus, os reis somos nós aqui na terra, tá? E te pus para que olhassem a ti, para ti, tá? E diante lá do céu também, porque a gente viu ele cair, e logo em seguida nós somos arrastados, tá? Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste, né? Profanar aqui, ó, profanar-se, né? Corromper-se, poluir-se, ritualmente, ser poluído, ser contaminado, profanar, contaminar, poluir, violar a honra, desonrar, violar um acordo, tá? Profanar o nome de Deus. Vocês estão conseguindo entender aqui? Os teus santuários, por isso que eu disse, ele foi o primeiro sumo sacerdote. Tá? Os teus santuários aqui no hebraico, lugar sagrado, santuário, lugar santo, referindo-se ao templo, o templo de Deus, referindo-se ao seu tabernáculo. Olha só que coisinha linda. Tá? E eu, pois, o fiz cair no meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza. Lembra também que eu falei também do sacerdócio ferido que estava ali, uma referência em Jacó? Olha aqui o sacerdócio ferido. Vocês estão entendendo que situação, como uma coisa fecha com a outra? Não? Como falei, a Bíblia é completinha, ela é perfeita. Tá? Tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes, e nunca mais subsistirá. O nome dele foi apagado, tá? Não é Lúcifer o nome dele, não. Ezequiel 28, 12 ao 19. Vamos seguir aqui em frente. Tu eras querubins da guarda ungido, e te estabeleci
permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho. Brilho aqui é uma palavra que significa fogo sobrenatural. Uma teofonia, fogo do altar. Tá? Ele estava diretamente ligado ao altar de Deus. Tá? Ao seu trono. Olha só o lugar de honra que ele ocupava. Das pedras andavas. É complemento do texto, tá? Coloquei separado para caber na tela, porque não está cabendo, mas aqui, ó. Tu te estabeleci no querubim da guarda, te estabeleci, permanecias no monte de Deus, sobre o monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas, Ezequiel 28:14, tá? Pedras aqui significa, olha o significado: pedras preciosas, pedras de fogo, objeto sagrado. Essas pedras no céu são objetos sagrados, tá? Que é cabível ao sumo sacerdote, para pertencer a ele. Andavas, né? O andar aqui é andar, proceder, mover, né? Percorrer, andar ao redor, liderar, trazer, carregar. Um sumo sacerdote, né? Não precisa muita explicação aqui. Por isso, alegrai-vos, ó céus, vós que habitais nos montes. Tá, aqui vamos passar para a explicação, porque eu já me adiantei um pouco aqui, tá? Vamos lá. Lembrando, as pedras a qual ele andava representavam o seu sacerdócio, tá? Ele possuía 9, seriam 9 nações celestiais, tá? Referência às pedras sacerdotais. Por isso que na terra Deus deu uma referência de 12, porque ele não possuía todas as nações celestiais, tá? Mas depois essa quantidade foi duplicada, não mais 12, mas 24. Olha a soberania de Jesus, que é eterna e muito superior. Tá? Por isso que diz, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Aí vocês entendem que não tem a ver com a igreja da terrena, não. Tem a ver com o sacerdócio de Jesus. Tá? E referência às pedras sacerdotais está em Êxodo 39. Jesus recebeu 24. Ele tinha 9. Satanás tinha 9 pedras. Jesus recebeu 24. Tá? E estes são os representados pelos 24 anciãos. Tá? Que representa, na verdade, agora 24 tribos celestiais, né? Ou 24 nações celestiais, não tribos, mas nações. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver se o texto é esse. Por isso alegrai-vos no céu. Deixa eu me ver se eu me acho aqui. Deixa eu ver se eu não passei. Da pedras andavas. Alegrai-vos. Não. Estou me adiantando aqui. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui, ó. O primeiro dos anjos, né, o primeiro sumo sacerdote, se rebelou contra o seu Criador, porque o seu interior é podre e a sua concepção de justiça é ímpia. Então foi lançado sobre a terra, né, profanado, ou seja, ferido. Isso lembra o sacerdócio ferido, imperfeito e temporal de Jacó, como eu já tinha falado, Israel. Né? Para referenciar aquele que pecou e foi ferido num ímpio levante contra o Deus Todo-Poderoso. Sendo assim, ferido em combate. A lei fazia com que todos pecassem contra Deus. Por isso lhe pesasse a consciência. Hoje a lei está cravada no coração de cada um. Tá? Porque aquela lei anterior, ela fazia com que todos pecassem. Por quê? Vou explicar novamente. As pessoas pecavam e sacrificavam o animal. Elas não tinham o peso no seu caráter, não tinha o peso em si. Tá? E às vezes pecavam até propositalmente, porque não tinha, é só sacrificar o animal e ficava tudo bem. Tá? A lei, isso está ligado ao milênio de Jesus. E eu vou explicar para vocês que o milênio, a gente já viveu o milênio, tá? O milênio já está acabando. Tá? E isso tem a ver com a formação do vaso, tá? Com a correção. Porque a lei se endureceu e regerei a terra com vara de ferro, as nações. Porque quando Jesus ascendeu aos céus, ele desceu, na verdade, quando Jesus ressuscitou, ele desceu ao inferno e trancou Satanás lá. Então a terra foi restituída ao homem. Então esse é o milênio de Jesus. Eu vou entrar mais a fundo sobre isso, tá? Perdão, aqui é só um apanhado geral, só para vocês começarem a entender. Ele fazia com que todos pecassem contra Deus e isso lhe pesasse na consciência, né? Ali agora está cravada no coração, tá? No entendimento, para que as pessoas não tenham mais como sacrificar, porque não vamos sacrificar Jesus novamente, tá? A ira de Satanás é contra tudo e contra todos que o Pai criou. A morte é a sua essência, sabendo que lhe resta pouco tempo.
Ele luta para destruir o maior número de almas possíveis, tá? Por isso, o que está na tela. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, tá? Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12, 12. Não é tempo de divisão, de andar ouvindo a dissoluções, ou dar ouvido às dissoluções e dissensões. Os falsos, e principalmente a falsos mestres, o corpo de Cristo deve manter-se invariável, porque foi causando divisão na unidade celeste que Satanás nos colocou nesse estado de provação. E foi por dar ouvidos a ele que nos colocamos em condenação, tá? Não deem ouvido a divisões que muitos satanistas andam proferindo aí, tentando te tirar do lugar onde Deus quer que você esteja, tá? Por isso se colocam maior do que Deus. A Bíblia diz uma coisa e estão dizendo outra. E dizendo que você não entendeu, porque a sua sapiência é superior à sua. Eles são mestres de alguma coisa, mas para mim, como diz a Bíblia, são mestres, senhores de moscas, tá? Olha o texto, eu não coloquei para vocês aqui, porque o texto é um pouco comprido, extenso, e não caberia nos slides. Então eu vou ler aqui, depois se vocês quiserem ler também, está à disposição a Bíblia. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, guardar a unidade, tá? Pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos em todos. Vós, como falei, unidade pelo Espírito Santo, tá? É Deus em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida de dom de Cristo. Eu falei, como eu estava explicando, um aferidor da medida, tá? Ele dá a cada um conforme a sua vontade e conforme as suas ações, tá? Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e restituiu a terra a nós, e deu os dons aos homens. Ora, isto lhe subiu, que é, senão o que também antes tinha descido, às partes mais baixas da terra. Tá? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Vocês estão entendendo que tudo aqui tem a ver com Bíblia? Ninguém é doutor de si mesmo, ninguém é pastor de si mesmo? Não tem sentido, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para as obras do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja, tá? Aí, se você quiser dar ouvido a satanistas e continuar nessa pataquada, né, nessa patuscada, nessa pantomima, né, que é mais do que meninice, criancice ou satanice mesmo, querendo distorcer o que está na Bíblia, eu volto a dizer, cada um, tá? Estamos expondo a verdade, cada um siga o que lhe convir. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, tá? Homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Olha o texto que está dizendo aqui. Pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquilo que é o cabeça, Cristo, do qual é todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Tá? Como falei, um corpo só, é a junção de membros, tá? Ninguém é doutor de si mesmo, ninguém é pastor de si mesmo. Faz o aumento do corpo para a sua santificação em amor. E digo isto, testifico no Senhor, tá? Para que não andeis mais como andam também os outros gentios, os perdidos, na vaidade de sua mente. Na vaidade de sua mente. Satanistas têm uma mente satânica que andam na vaidade da própria mente. Não tem Bíblia, só tem mente ali, só tem satanismo. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração,
os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram às dissoluções, para com avidez cometessem todas as impurezas. Está em Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 19, um texto inteiro, tá? Texto com texto, para não dizer que eu estou inventando algo da minha mente, tá? Provando que sim, o que está sendo dito está na mente satanista desses homens, tá? Os instrumentos de Satanás. O instrumento de profanação usado por Satanás para fazer os anjos pecarem foi o mesmo usado com Adão e Eva, a palavra. Este é o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Olha só que coisa importante que eu vou expor a vocês aqui, para acabar com a conversa satânica desses mentirosos corruptores corruptos e corruptores. Tá? A morte e a vida estão no poder da língua. É por isso que Jesus Cristo é o verbo, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Não tem nada a ver com órgão sexual. Tá? Uma outra parte aqui. Esse satanista diz que Caim era filho de Satanás porque ele não está na genealogia de Adão. Melquisedeque estava em qual genealogia? Então, se Melquisedeque é filho de Satanás, Jesus estava em qual genealogia? Tá? Já que ele não era filho de Maria nem de José. Sabemos que ele foi colocado ali pelo Espírito Santo. Ele mesmo diz: quem é meu pai e quem é minha mãe? Meu pai e minha mãe é aquele que pratica os meus ensinamentos, os meus mandamentos. Ele mesmo disse que não tinha pai nem mãe terrena. Ou seja, não tinha genealogia. Da raiz de Davi, mas ele era filho de homem. Ele é fruto de sexo. Vocês estão entendendo aqui o quão absurdo é o que se diz? Tá? Se a genealogia fosse o suficiente para se afirmar qualquer coisa a respeito disto, lembre-se vós que nem Melquisedeque nem Jesus tinham genealogia humana. Tá? Mas Caim tinha sim, ainda que eles ocultem isso. Tá? Mas tinha sim. Quando eu for falar sobre ele, eu vou mostrar para vocês dentro da Bíblia. Tá? Vamos voltar aqui. A morte e a vida estão no poder da língua. Tá? E aquele que ama comerá do seu fruto. Ou seja, se você ama a mentira, comerá do fruto da morte. Se você ama a verdade, comerá do fruto da vida. As palavras, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Fruto da vida. Provérbios 18, 21. Tá? Espero que isso aqui já sirva de cerne, tá? De direção para as pessoas que ainda não conseguem compreender isso. Tá? Satanás é conhecido por mentiroso e pai da mentira. Qualquer outra afirmação de sua atuação que não conste na Bíblia é de inspiração satânica, porque os falsos mestres atuam na ignorância das pessoas. Os falsos mestres atuam na ignorância das pessoas. Aquilo que se afirma, porém não for provado biblicamente, não provém de Deus. Tá? Bíblia. Sem Bíblia, nada feito. Não devemos seguir a homens. Eles não sabemos para que inferno eles... Na verdade, não sabemos, como disse, não sabemos sim. Eles estão destinados ao inferno, porque estão cavando a própria sepultura. Tá? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximou dele, um dos apóstolos, e disse em particular, né? Ele pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinais haverá da tua vinda e da tua consumação do século. Ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. O que está acontecendo atualmente, tá? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, né? E haverá fome e terremoto em vários lugares, porém, contudo, isso são princípios das dores. Está em Mateus 24, 3 a 8. Deixa eu seguir aqui. A escola da mentira se espalha pelo mundo, de forma vertiginosa. Eles possuem uma fala credível, tá? Eles possuem uma fala, entre aspas, abre aspas aí. Eles possuem uma fala credível, cheios de verdade aparente, utilizam-se de ciência dos homens, a mesma que tenta provar que Deus não existe, tá? Eles utilizam-se de ciência de homens, essa mesma ciência que tenta provar que Deus não existe. E fazem
uma amálgama de coisas terrenas com coisas celestiais. Eles fazem uma junção, uma amálgama de coisas terrenas com coisas celestiais. Isso é uma prova de satanismo, claro. Tá? O texto está na tela, meu povo. Leiam comigo, tá? Acompanhem-me. A ira de Deus se revela... começar mais uma vez. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se... Vamos lá de novo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Próximo slide. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não obterão perdão. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Romanos 1, 18 ao 21. Tá? Deixa eu me ver se é o último texto aqui. Deixa eu passar aqui para vocês. Vós tendes por pais o diabo. Ele está falando desses, tá? Vós tendes por pais, ou melhor, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Tá? Está em João 8, 44 a 45. A grande verdade é que nós sabemos que o tempo é chegado. Tá? O engano ele se manifestará de forma absurda, parecendo verdade, coberto numa capa de mentira, de engano, uma capa de imundícia, e querendo parecer verdadeiro. Enquanto muitos estarão esperando o oitavo rei aparecer, se manifestar, o oitavo rei na verdade, ele já se manifestou, ele já assumiu o seu trono, está preparando o caminho do anticristo, que daqui a pouco ele aparece por aí, e muitos não conseguirão acreditar. E isso vai trazer a falta de fé, porque vão estar dizendo que foram enganados, porque observaram as escrituras, tá? Isso guiado por satanistas, e acabaram sendo enganados. Isso vai trazer uma corrupção dentro da igreja, uma corrupção daqueles que seguem aos falsos mestres, tá? Vai trazer heresia, vai gerar a apostasia, tá? A minha vontade aqui, meu desejo aqui, todos possam provar o amor, a misericórdia e a verdade da Bíblia. Mas isso cabe a você. Não se deixar enganar, fazer valer a verdade que Deus lhes tem colocado. Tá? Vocês acreditam na verdade? Vocês creem a verdade? Então comecem a buscar a Bíblia. Parem de seguir a homem urgentemente, porque eles vão te levar ao inferno. Tá? Mostrei para vocês, porque a minha palavra não caia por terra, não a minha palavra, mas aquilo que eu estou dizendo a respeito dessas pessoas, para que a palavra não caia por terra, mostrado qual é o seu intuito, qual é o seu entendimento. Está exposto aí a vocês, agora cada um creia aquilo que lhe interessar, porque a verdade foi trazida de forma que não haja engano e não haja perturbação. Tá? Volto a dizer, firmem-se somente na verdade, firmem-se somente em Deus, parem de ouvir e olhar homens. Tá? Eu sei que vocês estão assistindo aqui, não costumam crer nessas pessoas, mas se vocês conhecem alguém que acredita, comece a mostrar a verdade. Faça parte, seja um instrumento de Deus na terra para esclarecer essas pessoas, porque muitos estão sendo enganados e muitos vão parar no inferno. Tá bom? Aqui eu não vou me despedir de vocês, que a paz, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com vocês, desde hoje até a consumação dos dias. Todos digam amém. Senhor é convosco. Tchau, tchau. Até a próxima.